Bom dia para você, aqui é o Pastor Jonathan, estou passando para fazer um devocional com você. Os nossos devocionais, eles são nos Salmos, né? E hoje é o Salmo 54. Esses devocionais, a nossa intenção é fazer uma reflexão bem rápida da Palavra de Deus para que você possa começar o teu dia bem, aí guiado pela Palavra de Deus. O Salmo 54 diz assim: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. E eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Louvarei o teu nome porque tu és bom. O último versículo, versículo 7 diz: Pois ele, falando do Senhor, ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Momentos de perseguições e angústias podem fazer parte da vida da gente. E, na verdade, fazem parte da vida da gente, inclusive de pessoas fiéis, crentes, verdadeiros em Jesus. A verdade é que nós vivemos em um mundo mau, imerso em pecado, onde o diabo e os seus demônios atuam, causando todo tipo de roubos, mortes e todos os tipos de destruição, de relacionamentos, de negócios, de confiança, a destruição da nossa fé. E nesse cenário tão desesperador, nós temos uma verdade que pode ser reconfortante que Davi traz para a gente nesse salmo aqui. Qual é essa verdade, pastor? Que a verdade aqui expressa por Davi nesse salmo é que nós podemos clamar a Jesus nos momentos de desespero, na certeza de que Ele está com a gente e de que Ele nos ouvirá. Davi foi denunciado, pelos zifeus. Davi estava fugindo de Saul, esse é o contexto onde Davi escreveu esse salmo, foi o que motivou Davi a escrever esse salmo. Davi está fugindo do rei Saul, porque Saul queria matar Davi por inveja de Davi, porque Davi acabara por se tornar mais famoso do que o próprio rei. Davi fugiu e foi até a terra dos zifeus, em Gibeá. E ali ele ficou escondido nos territórios e nas fortalezas de Oressa, no monte Áquila, à direita de Gesimon. Isso está lá em 1 Samuel 23, no versículo 19. Quando os zifeus, esse povo que habitava aquela região, soube que Davi estava ali, eles foram lá secretamente e contaram para Saul que Davi estava no território deles. E assim Saul soube onde Davi estava e começou a perseguir Davi novamente. Essa lição, ela traz para a gente esse caso de Davi, ele mostra para a gente que nós também somos afligidos nesse mundo. Não, isso não é uma coisa que acontecia somente com Davi, mas que pode acontecer comigo, com você, em todos os momentos. Jesus, na verdade, também alertou a gente a respeito disso, lá em João, no capítulo 16, no final do capítulo 16, ali no versículo 33, Jesus disse: olha, essas coisas eu estou dizendo a vocês para que vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições. Mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Jesus, ele deixou muito bem claro que no seu evangelho, naquilo que Jesus relatou, Jesus não fez falsas promessas prometendo uma vida tranquila, de paz e tranquilidade nesse mundo. Ele falou: olha, assim como eu passei por aflições, vocês também vão passar por aflições, mas sejam fortes, mantenham-se firmes, sejam persistentes, não percam a fé, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Davi clamava aqui ao Senhor, no seu momento de desespero, na certeza de que o Senhor o ouviria. E foi isso que Davi fez. O versículo 1, Davi falou: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que Davi dirigiu o seu clamor a Deus. Ele não dirigiu o seu clamor a homens, ele não buscou influência, ele não buscou que pessoas o protegessem, porque Davi entendia que o seu socorro, a sua proteção, dependia exclusivamente de Deus. Ou seja, eu e você precisamos clamar a Deus. Nós precisamos parar de confiar nas pessoas e depositarmos a nossa confiança em Deus. Clamarmos pelo socorro que vem do Senhor. Segunda coisa que esse primeiro versículo mostra é que Davi clamou pelo poder do nome do Senhor.
E o nome do Senhor aqui, ele significa o caráter, a essência do que Deus é. Davi confiava então na essência de Deus, naquilo que Deus é. E o que a Bíblia revela a respeito de Deus para Davi exercer essa confiança em Deus? A Bíblia fala que Deus é bom, fala da sua bondade, do seu amor. A Bíblia fala que Deus é santo, ele não pode tolerar o mal e ele é totalmente separado de tudo aquilo que é ruim e do mal. A Bíblia fala que Deus é justo, por isso, diante dessa injustiça que Davi estava passando, ele tinha certeza que, por causa da justiça de Deus, Deus não poderia fazer de conta que não estava vendo o sofrimento que Davi estava passando, que ele estava passando. E, por fim, Davi confia no poder de Deus. Ele diz, faze-me justiça pelo teu poder. Muitas vezes nós temos um senso de justiça e até temos uma boa vontade de querer fazer aquilo que é certo, resolver uma injustiça no mundo, mas nós não temos o poder para isso. Nós não temos como realizar atos de justiça para todas as pessoas. Mas Deus é o único que é poderoso para fazer justiça e Deus pode fazer justiça. Esse era o entendimento que Davi coloca para a gente aqui nesses primeiros 3 versículos desse salmo. O versículo 2, Davi diz, ouve, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às minhas palavras. Ele vai mencionar aqui nesse pedido de socorro. Hoje, nós podemos clamar a Jesus em momento de desespero na certeza de que Jesus está com a gente e de que Ele nos ouvirá. Você pode clamar a Jesus na certeza de que Jesus está com você e de que Ele vai vir em seu auxílio. Essa é uma promessa que nós temos. Jesus falou em Mateus 28, a partir do versículo 19, ele vai estar dizendo para os discípulos ali, dando as suas últimas palavras, suas últimas orientações aos seus discípulos, e Jesus está dizendo assim, olha, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizem essas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem essas pessoas a obedecer a tudo que eu vos ordenei, e Jesus faz uma promessa poderosa, reconfortante, uma promessa de grande esperança para nós. Jesus diz assim, as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu quero concluir essa minha reflexão aqui dizendo o seguinte, talvez você está passando por uma situação de desespero, de perseguição, de aflição, talvez você esteja se vendo numa situação em que não há saída. A verdade que esse salmo expressa para a gente aqui, Davi concluiu com essa verdade reconfortante aqui. Ele diz assim no versículo 7, pois Ele, o Senhor, me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Somado a essa promessa, essa confiança que Davi expressou, que se torna uma promessa para as nossas vidas, as últimas palavras de Jesus, quando Jesus estava subindo ao céu, já no Evangelho de Mateus, Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A palavra para a gente de esperança e fé é que Jesus está com a gente, Deus está conosco. Apenas confie em Deus, não confie em pessoas, em coisas, em dinheiro, em instituições, confie no Senhor. E Ele será o nosso auxílio, será o nosso socorro e virá nos salvar no momento certo. Vamos orar? Expressando essa nossa confiança em Deus? Pai querido, nos ajuda a depositar somente em Ti toda a nossa esperança. Que possamos depositar em Ti, ó Pai, toda a nossa fé, porque é o Senhor quem nos salva, ó Pai, nos momentos de aflições. Nós podemos clamar na certeza de que o Senhor nos ouve e que vem nos socorrer no tempo certo. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.